atitude anticosmoética. Agora, pegando a questão do exemplarismo, que é o que cala, né, as pessoas, é o exemplarismo. Cala fundo. Você olha, vê como o outro faz, admira como ele faz e tenta fazer igual, porque aquilo é um comportamento melhor daquele que você está usando. Ou seja, a técnica, a estratégia dele é melhor. Então, eu vou reciclar a minha, eu vou fazer melhor, mas eu vou fazer a partir do que eu vi e do que eu compreendi. Porque nós podemos, as pessoas podem nos dar belos exemplos e a gente não perceber também. Aí não adianta absolutamente nada, né? Mas o exemplo, ele tem a força, né, da autoridade moral daquela pessoa que tem a força do exemplo que ela dá. Não é o que ela fala, nem sempre é o que se fala. Se a gente for comparar, por exemplo, a criança é educada muito mais pelo que ela vê em casa do que ela ouve em casa. Então, o exemplo, ele é muito mais forte. Por quê? Porque é hábito, é costume, é cultura familiar. Aí nós chegamos no momento em que esse exemplo do Reino Unido, especificamente sobre a questão, olha, polvo, lagosta e caranguejo, são três animais que não são de estimação. O direito animal, existem 4 estados brasileiros que já colocaram lá nos seus códigos estaduais uma categorização, uma qualificação do animal que não é mais coisa. Ele é uma personalidade sui generis, enfim, ele deixou de ter a categoria só 4, no nosso âmbito, aqui na nossa jurisdição, só 4 estados já assumiram que o animal não é coisa. Vejam, o Reino Unido já está, e geralmente aqui é cão, gato e animal doméstico. Lá, eles estão adiante, eles estão dando um bom exemplo do que resultou daquela conferência. Então, eles estão dando exemplo que aqueles 3 animais, né, que geralmente vão para a panela, e mais, também eles colocaram, obviamente, a gente não pode esperar tanto, né? Que eles digam que não podem ser mortos. Não, eles só dizem que eles não deverão ser desmembrados vivos. Veja, A redução de danos, né? Não poderão ser desmembrados vivos. Veja que tudo tem um desdobramento, né, Luciana? Quer dizer, são sencientes? São. Eles sentem dor? Sentem. Então, não desmembrem vivos. Está quase Ótimo. falando com criança, né? Exatamente. Mas é assim, né? Ó, já melhorou. Já não desmembra vivo. Ô, Eu me Miriam, lembro que... aproveita e emenda na resposta Ui, aqui da pergunta do Fábio, que nós já passamos aqui do nosso tempo, mas ele está opa, falando justamente desse assunto. certo. Então, o Fábio, a Lídia já te contou, né, que a gente tem aí uma live especificamente sobre isso, mas vamos aproveitar o gancho aqui do que a Miriam está trazendo, do não desmembrar, né, animais vivos. Ele traz a seguinte pergunta: por falar em Reurbex, os pré-humanos também são consciências. A CCCI estaria preocupada cosmoeticamente com o paradireito dos pré-humanos? Se sim, de que forma, já que a maioria dos seus membros é carnívora? Olha, Fábio, boa pergunta. Eu estou fazendo a minha parte. Eu sou da CCCI, Fábio, e eu estou fazendo a minha parte. Eu sou vegetariana há 30 anos, viu? A Luciana também. E eu já fiz o meu ativismo mental somático aí com o livro, né? Então, faço a minha parte. Eu acho, Fábio, que
nós temos que ter o processo da autocoerência, né? Se esse assunto me traz alguma reflexão, eu vou refletir sobre ele, eu tenho que tomar uma atitude. Se eu refletir e fiz uma autoavaliação, eu tenho que ser coerente com o melhor. Isso é ter a inteligência evolutiva, né? Então, eu penso que as pessoas fazem as suas escolhas. O professor Valdo tem um verbete, Fábio, onde ele diz, e eu, Fábio, espero que você seja também vegetariano ou vegano, né, pela sua pergunta. Mas lá no léxico, ele diz o seguinte, que a tendência da humanidade, depois, né, que ela foi canibal, que ela foi carnívora, que ela foi vegetariano, é que ela seja minerófaga. Quer dizer, segundo ele, não comeremos mais fetos de animais nem fetos de vegetais. Então, existe uma caminhada. Vai pensando quanto tempo, né? Quantos séculos, né? Milênio. Mas existe um fluxo, existem escolhas menos agressivas e que produzam mais violência. Então, no meu ponto de vista, quando a gente fala em cultura de paz, quando a gente fala em pacificação íntima, a gente tem que pensar até que ponto as minhas atitudes estão promovendo a violência a outras pessoas, ou a outros animais, ou a outros ecossistemas. Isso é importante, essa reflexão. E se eu acho alguns pontos que devem ser reciclados, eu tenho a obrigatoriedade íntima, íncita, de fazer a reciclagem, né? E no léxico existem muitas ortopensatas do professor Valdo. Eu sugiro que você leia ali, são muito interessantes, onde ele fala que realmente a dieta carnívora é lamentável, nas palavras dele, é lamentável, né? Porque você está sobrevivendo e não é questão de sobrevivência, é questão de escolha. Se você é aquilo que eu falei antes, se você tem uma alternativa menos violenta e você não usa, então você está sendo menos ética, né? Porque você tem uma alternativa, mas por questão de gosto pessoal, de predileção ou de capricho pessoal, você pensa assim, não, mas eu estou acostumada com isso, sempre aconteceu isso, todo mundo faz. Essas são as 3 justificativas da autocorruptibilidade. Então, é interessante olhar pelo prisma do processo da alimentação, o léxico do professor Valdo, ele tem várias entradas sobre isso, apontando, como nos verbetes, que a nossa caminhada, ela realmente, ela passa, ela deixa para trás o carnivorismo. E é interessante, né? Porque muitas descobertas têm sido feitas que vão, nos próximos anos, provocar efeitos, no mínimo, de provocação desse tipo de reflexão, né? Por exemplo, tem uma pesquisa recente falando sobre a linguagem dos fungos, tem pesquisas sobre fitocognição. Então, sim, comunicação entre as raízes. Sim, isso. Entre as raízes e até sonora, só que infrassom para nós, né? Tem, assim, um sem número de coisas muito interessantes sendo compreendidas sobre a senciência, a inteligência e a interdependência de todos os seres vivos, né? E isso a gente tem que ter essa paciência de saber que leva um tempo da ciência até a política e da política até os indivíduos, até a cultura. Enquanto isso, a gente pode ir transformando o nosso incômodo, a nossa insatisfação, em exemplarismo por um lado e em esclarecimento por outro lado. Então, Fábio, eu aproveito para deixar o convite.
Se a gente for esperar assim, a CCCI toda ser homogênea nessa compreensão do para-direito, vai ser bem difícil. Então, assim, fica o convite, escreva os seus esclarecimentos sobre isso. Você pode fazer verbetes, artigos, livros, você pode participar do grupo de TENEPS que atende animais, que a Miriam tem aí a coordenação, a gente pode colocar no chat. Você pode participar, se você for tenepsista, ou se você não for, pode enviar pedidos de TENEPS também para o nosso grupo de TENEPS para ecológica. Enfim, tem as dinâmicas, tem muitas dinâmicas que fazem assistência a outros seres vivos não humanos. A gente pode contribuir extrafisicamente com a nossa própria TENEPS também em melhorar os ambientes extrafísicos e a compreensão das pessoas para que elas tenham a compreensão sobre esse tipo de coisa. Então, assim, trabalho é o que não está faltando. Então, eu diria, tanto para você, Fábio, como para a Lídia, eu acho que quando a gente sente um incômodo, uma indignação um pouco além, é porque a gente também sente que a gente tem condições de contribuir um pouco mais. Pensa, qual é a forma que você pode fazer a sua contribuição? A gente está precisando de mais braços aí, de mais Com cérebro, né? certeza, com certeza, com certeza. E a própria enciclopédia tem muitos verbetes sobre isso, o léxico tem muitas parêmias e pensatas sobre isso. Existem muitos livros, né? Eu acho que realmente nós estamos na era da informação, é só buscar. E aí cada um faça aí a sua autorreflexão de 5 horas. E aí pense, né? As reciclagens que deve fazer. Como ser uma pessoa menos, com mais autopacificação íntima e que promova menos, com as suas escolhas, menos violência externa, né? Uhum. Eu já sou uma pessoa que fala bastante. Eu, com a Miriam, a gente aqui extrapolou todos os tempos possíveis, mas vocês veem aí que o tempo, apesar da gente ter passado o nosso tempo, ele não esgotou o assunto. Então, eu deixo o Não convite escutou o ao pessoal. assunto. Quem não Não leu, escutou. leia. Vocês vão encontrar a Miriam Sim. facilmente. Podem enviar aí mensagens, podem vê-la na tertúlia, né? Vocês podem mandar interlocuções aí por e-mail também, né? Tem o e-mail da autora ali no livro. Então, vale a pena se aprofundar nos conhecimentos e, inclusive, aproveitar, né, Miriam, a Sim. promoção da Editares que está tendo agora. Ah, sim. A Editares, hoje começou uma grande promoção da Editares, hoje, dia 10 até o dia 30 de junho. Tem descontos de até, né, 70% pelo que eu li. Então, aproveitem. Se vocês quiserem adentrar aí no mundo da antropos ou conviviologia, vão lá, comprem um livro. Mas existem livros muito importantes e muito interessantes também, que cada um, enquanto pesquisador de uma especialidade, pode achar lá na Editares, nessa promoção. Com Então, Miriam, certeza. para você deixar um recadinho final para o pessoal pensar aí nesse final de semana, 1 minutinho com a mega reflexão de encerramento aqui. Eu diria o seguinte, Luciana, vamos pensar nas nossas ações, seja elas em relação ao outro humano, em relação ao outro animal não humano, o pré-humano, em relação ao ambiente que nos sustenta, que nos abriga, da qual fazemos parte, dependemos enquanto temos o corpo, né? Do ar que respiramos, do solo, né? Que produz tanto alimento, quer dizer, nós somos uma grande família terráquea. Nós temos que cuidar um dos outros no sentido de cada vez sermos mais éticos, mais cosmoéticos e podermos, através do nosso exemplo, ajudar a tudo e a todos. Então, o senso de universalismo que o professor Valdo trouxe é estar em conformidade com todos os seres vivos
ele é importante, é uma meta a ser alcançada, que eu desejo a todos e a mim também, que estou caminhando lá, tentando seguir aí esse caminho de olhar o outro independentemente se tem 4 patas ou 2 pernas, viu, pessoal? A diversidade é o segredo de tudo, da oportunidade da gente poder evoluir. E quero agradecer o convite novamente da Luciana. Né, Luciana? Nós extrapolamos o tempo e pedimos desculpas aí pela extrapolação do tempo, mas eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, desse convite, dessa IC importantíssima, que cada vez mais está trazendo esclarecimentos para toda e qualquer pessoa que gostaria de ter uma visão paraecológica, que abrange a visão ecológica, que é o que a IC faz brilhantemente. Muitíssimo obrigada.